Acabou! Faz pouco tempo que nós vimos como é frágil a nossa democracia. Ela esteve em risco, mais uma vez, como nos dias mais sombrios da nossa história. Vivemos ameaças às nossas instituições. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas. Eleições impressas! Ameaças concretas de golpe de Estado. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. E a gente vê grupos aqui e ali que ameaçam, que tentam destruir os valores democráticos. Não podemos tolerar o neofascismo, o autoritarismo do Brasil. Proteger as instituições, proteger a democracia é tarefa de cada um de nós. Só o conhecimento pode fazer frente às fake news, à desinformação, ao ódio, à intolerância. Nós aqui do ICL estamos do lado da democracia. E você, de que lado está? Vamos juntos nessa luta, ela é permanente. Faça sua inscrição, defenda a democracia com o ICL. Muito bem, pessoal. Quarta-feira, 27 de março, 7h01 da manhã. Estamos começando o Desperta ICL de hoje ao vivo em todas as redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Muito bom dia também para quem nos acompanha lá nos nossos canais do YouTube, no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore. Muito bom dia. Você sabe, você está aí no YouTube, faça aquela sua ronda matinal necessária para ajudar a impulsionar, como dizem aí as redes sociais, o nosso programa para outras pessoas. Você pode deixar o seu like, pode assinar os nossos canais lá no YouTube, é de graça, você sabe disso, né? Ative o sininho para ser avisado quando estivermos online. Lembrando que, claro, todas as manhãs, das 7 até o 12h30, a gente está online aqui. Estamos ao vivo com todos os programas do ICL, todas as manhãs, de segunda a sexta, e também voltamos às 6 horas da tarde com o ICL Notícias, segunda edição. Então, se você não lembra dos horários, é só chegar no YouTube que a gente está ao vivo sempre, todos os dias, trazendo o melhor do jornalismo brasileiro e mundial, com as melhores análises. Aliás, o ICL Notícias é o melhor canal de opinião do Brasil, segundo o IBEST, o grande prêmio da internet brasileira. Então, vocês sabem que aqui a gente tem muita apuração e também, claro, muita análise, porque texto sem contexto não é nada, né, gente? Informação sem codificação não serve para muita coisa. Se você quiser, claro, você pode também compartilhar este programa com as pessoas que você gosta. Então, pegue o link aí de compartilhamento no YouTube. Para quem já está acostumado no YouTube, é fácil, né? Logo abaixo do vídeo aí vocês têm o link, tem o like, tem logo depois tem o link de compartilhamento. Vocês podem copiar esse link e mandar pelo WhatsApp, mandar pelo Telegram, mandar por e-mail. Se você tem uma lista de transmissão de e-mail aí, um grupo de amigos, mande este programa para as pessoas que você gosta. Pode postar lá no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, para que a gente chegue cada vez mais longe. Lembrando que esse ano é um ano eleitoral, um ano importantíssimo para o Brasil, e estaremos aqui fazendo uma cobertura intensa das eleições municipais, eleições essas que podem definir muita coisa do cenário político para o futuro. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo rádio. Este programa tem parceria com 2 emissoras de rádio, portanto, estamos em rede nesse momento. Muito obrigado para quem nos ouve aí na Rádio Brasil Atual, em São Paulo, e também na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. É muito bom ter a companhia de vocês. Para quem quiser acompanhar este programa pela televisão, estamos ao vivo na TVT, em São Paulo e Grande São Paulo, e na TV Quirimurê, lá em Salvador, na Bahia. Portanto, claro, vocês podem ver este programa também pela televisão, a boa e velha televisão. Para quem muita gente não consegue acompanhar pela internet, porque tem pouca internet, tem pouca qualidade da internet também, nas zonas onde mora. Tem gente que tem celulares um pouco mais antigos, que se ficam muito tempo ligados no vídeo, eles acabam aquecendo. Então vocês podem ter essas alternativas aí, ouvir a gente pela rádio ou também assistir a este programa pela televisão. Beleza? Bom dia para todo mundo que já está chegando no nosso chat aí, o pessoal lá de Montes Claros, Minas Gerais, pessoal de Porto Alegre. Bom dia, família desperta, galera lá de Bombinhas, Santa Catarina, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Aracaju, Mogi Guaçu, São Paulo, Tramandaí, Porto Alegre, já falei,
Machadinho do Oeste, em Rondônia. Estamos ao vivo em vários lugares do mundo. Vá deixando seu comentário aí, vá conversando com as pessoas. O Vitor Caria nos acompanha lá da Holanda. Bom dia de Araraquara. Quem mais? Bom dia de Lund, na Suécia, diz aqui o Marcos Veríssimo, que mora lá na Suécia, ou está de férias, não sabemos exatamente, né? Bom dia para você que não foi dormir na Embaixada da Hungria, diz o Akanji K aqui nos nossos comentários. Abraço de Barracão, no Rio Grande do Sul. Barracão no Rio Grande do Sul eu não sabia que existia, eu sabia que existia Barracão no Paraná. Então temos 2 Barracão no Brasil. Lajeado, Rio Grande do Sul também, pessoal que nos acompanha também lá em São José dos Campos, Rio Pardo, Jaboticabal, Manacapuru, lá no Amazonas, Bom Retiro do Sul, Rio Grande do Sul. O Paulo também da Baixada Santista está dando bom dia para a galera aqui do chat. Bom dia, pessoal que nos acompanha no Guará, no Distrito Federal. O Tacher Luciana Almeida está lá em Aveiro, em Portugal. Onde mais? Nova Friburgo, São Sebastião, São Paulo, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Bela Vista do Paraíso, no Paraná, Brasília, Maquiné, Rio Grande do Sul, BH, Belém do Pará, Mafra, Santa Catarina, Ubá, Minas Gerais. Cris Miller nos acompanha lá de Londres. A Simone Azeredo está no Recife. E vamos pegar mais 3 cidades aqui. Santa Luzia, Tavira, Portugal, norte do país, próxima fronteira com a Espanha. Que legal, o programa está chegando muito longe, né, gente? E mais um aqui, Feira de Santana. Muito bem, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Sejam legais no chat, você sabe, né? Não pode colar chiclete no cabelo do coleguinha, não pode morder e não pode beliscar, tá bom? Fora isso, pode fazer o que quiser. Não pode xingar as pessoas também, né? O nosso chat é um local muito civilizado. Olha, gente, vocês acompanharam aí o nosso amado Chico Pinheiro no começo do programa. Essa semana, o ICL está lançando um documentário sobre o golpe de 64, como o golpe de 64 reflete na nossa vida política e social até hoje. No dia 1º de abril, dia 31 de março para 1º de abril, a gente tem aí 60 anos do golpe militar no Brasil, o último golpe militar que tivemos, não foi o único, aliás, né? E explica-se muito do que a gente vive hoje se a gente conseguir entender a história. Apesar, né, de termos aí cancelamentos de vários eventos que seriam feitos e promovidos pelo governo federal, através dos seus ministérios, o ICL não entrou nessa onda, não. A gente não vai cancelar absolutamente nada aqui. Problema de quem cancelou, né, o Pedro Falcão? Então, olha só, ontem a gente fez uma promoção exclusiva aqui no programa, para quem se inscrever no ICL, ia levar de barbada alguns livros, 2 livros e uma caixa comemorativa. Como eu falei ontem para vocês aqui, eu não sei se isso acontece todos os dias no programa, porque os livros acabam, tá, gente? Os livros e a caixa acabam, são edições limitadas. Ontem foi um sucesso absoluto, falei aqui, a galera realmente foi lá, se inscreveu, entrou no ICL. Então vamos lá, vou explicar tudo antes de começar o programa aqui. Primeira coisa, despertacl.com.br, esse é o link, acesse o link despertacl.com.br para você poder fazer a sua inscrição. Faça a inscrição no pacote solidário. O que é que comporta o pacote solidário? Você terá acesso a mais de 250 cursos, que são todos os cursos do ICL, cursos de excelência absurda, com os melhores professores do mundo, que vai assim de línguas até gestão financeira, passando por filosofia, história, preparativo de Enem, preparativo para fazer o exame da OAB, para você, depois que você terminar a faculdade de Direito. Tem um mundo dentro do ICL, é a maior plataforma de cursos do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, e assim, não é videozinho catado na internet, gente, tá? É curso mesmo, com programa organizado, com as aulas, é um negócio espetacular. Para quem não conhece, dá um pulo lá no despertacl.com.br. Faça a sua inscrição no plano solidário, por quê? No plano solidário você vai participar do nosso clube do ICL, que dá desconto em compras online, então tem desconto aí para farmácia, para compra de eletrodoméstico, para comida, tem centenas de negócios que a gente consegue ali emitir os cupons para você que é membro do ICL, para poder fazer suas compras. Às vezes no final do mês você vai economizar no que economizou, vai pagar a mensalidade aqui do ICL só no que economizou nessas compras online. Para além disso, no pacote solidário você pode dar uma bolsa
para uma pessoa que não tem condições de estudar. Essa é a grande sacada do nosso pacote solidário. A gente tem parceria aí com várias instituições. Essas instituições, elas apontam para o ICL as pessoas que não têm grana, e aí, pum, a gente vai lá e dá uma bolsa para essa pessoa. E para além disso, Pedro, voltemos para outra tela, porque não falamos dos livros ainda. E para além disso, você vai ganhar nessa semana. Ontem estava valendo, tá? Hoje está valendo ainda, porque eu não sei, de novo, se a gente vai ter livro para fazer essa promoção amanhã de novo. Então, ontem teve muita gente que entrou, depois que a gente anunciou aqui. Então, corre para lá para entrar, porque você vai receber na sua casa o livro O Avesso da Pele, o livraço do Jefferson Tenório, né? Premiadíssimo, rodou o mundo esse livro. O livro proibido pelos bolsonaristas. Lembram das semanas aí passadas que proibiram numa prefeitura do Rio Grande do Sul e depois proibiram no Paraná inteiro, que não pode mais ter esse livro na escola, porque esse livro fala do racismo, né? Então não pode, a gente não pode debater essas coisas no Brasil. No Brasil tudo tem que continuar como está para essa elite nojenta brasileira, né? Então aqui a gente vai enviar esse livro, enviar a cultura para sua casa. Você vai receber o livro do Jefferson Tenório, o livro do Guilherme Amado, nosso parceiro aqui do ICL, nosso colega jornalista, chamado Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos. É um livro que trata dos bastidores de Brasília, durante principalmente ali a crise da Covid. Esse livro do Guilherme Amado vai autografado e a gente vai mandar também uma caixa comemorativa para sua casa, chamada Golpe Nunca Mais, uma caixinha bonitinha de madeira, toda enfeitadinha, e dentro tem alguns cards dessa caixa, uns cards interessantes que dá para usar até com a molecada, né? Eu vou pegar a minha para usar com as crianças em casa, né? Abrir a caixa, mostrar para o meu filho, tem uns cards ali dentro, né, Pedro, para a gente mostrar aí, são cards educativos, que aí você pode pegar seu filho aí de 5, 6, 7 anos e já falar, olha só, golpe militar é isso aqui, aconteceu tal coisa, a gente tem que tomar cuidado, a democracia é um cristalzinho frágil, a gente tem que cuidar dela, aquela coisa toda, e aí lá dentro tem os cards. Apesar de você amanhã de ser outro dia, tem frases do Chico Buarque, tem frases do Leonel Brizola, o preço da liberdade é a eterna vigilância, exatamente o momento que a gente vive hoje, aliás, né? Tem frase do Carlos Marighella, tem frase do Nelson Mandela, tem frase do Drauzio Varela, então é uma caixa, um box super bonitinho, e dentro você tem esses cards, você pode deixar na sua casa aí de decoração, objeto de decoração sem dúvida, mas também objeto educacional para vocês conversarem sobre democracia dentro de casa. Maravilha, né? Então, 2 livros, a caixa comemorativa, todos os cursos do ICL, o clube também de benefícios que você pode conseguir vários cupons de desconto exclusivos do ICL para fazer compras online, e você ainda vai, no pacote solidário, dar uma bolsa para uma pessoa que não tenha condições possa estudar, tá bom? despertacl.com.br, chega lá, abre a aba já agora, se agiliza, faça, porque, de novo, se acabar os livros depois e a caixa, vocês não venham me encher o saco na segunda-feira, dizendo que eu fiz lá a inscrição, mas é que não tem mais o livro, é que não tem porque não fez na hora que tinha que fazer, tá bom? Então eu tô dando essa dica aqui para você se agilizar e fazer essa parada logo. No final do programa a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Beleza? Então beleza. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá para a capa do iclnoticias.com.br, uma capa recheada de notícias hoje pela manhã. Se você não sabe, nós temos um portal de notícias maravilhoso que estreou aí em dezembro do ano passado. Coloque aí na sua dieta diária de informações, coloca nos seus favoritos. Abra lá iclnoticias.com.br, coloque nos favoritos para ter todos os dias, todas as manhãs, ficar inteirada sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos lá para os principais destaques de hoje. Uma reportagem de serviços importantíssima, como escolher o tipo certo de declaração do imposto de renda. Já está valendo aí, né, gente? Já tem que fazer a declaração. Você sabe que quanto mais cedo você fizer, mais rápido vem a sua graninha de volta, o seu imposto retido, né? O Estado brasileiro vai lá e pega o seu dinheirinho, mas depois ele fala, opa, peguei um pouquinho a mais, foi sem querer, pega aí de volta, né? E aí você, para ter a restituição, quanto mais cedo você fizer, isso é uma coisa que eu não sabia. Eu era realmente um ignorante em relação a isso. Quanto mais cedo você fizer a declaração, mais rápido vem a restituição. Essa é a lógica aí do sistema da Receita Federal. Então, lá no iclnoticias.com.br, você pode acessar o site para entender qual é o tipo de declaração ideal para o seu perfil de cidadão, tá bom? Saiba as diferenças entre as declarações simples e detalhada, é só chegar lá para acessar. Conselho aprova o uso do FGTS Futuro para a compra da casa própria. O trabalhador com carteira assinada que recebe até 2 salários mínimos poderá, em breve, usar depósitos futuros do Fundo de Garantia
para adquirir a casa própria. O Conselho Curador do FGTS aprovou ontem a regulamentação do FGTS Futuro para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Para entrar em vigor, a Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, precisa aprovar uma série agora de normas operacionais. As diretrizes explicarão como o banco transferirá os depósitos de 8% do salário para o Minha Casa Minha Vida. A expectativa a partir de agora é beneficiar 43 mil famílias da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então, atenção! Se você está finalmente, depois do governo das trevas, né? Porque a última vez que as pessoas puderam ter a chance de comprar casa foi no governo Dilma, né? Depois ficou tudo muito mais complicado. O governo Temer, o governo Bolsonaro, a coisa ficou bem restrita, os juros altíssimos e estava muito difícil, não tinha dinheiro nos bancos para financiar a casa. Então, se você se encaixa na parcela de trabalhadores que recebe em carteira assinada até 2 salários mínimos, ou tem alguém da sua família que receba até 2 salários mínimos, agora chegou a hora. Se você quiser construir uma casa, o Minha Casa Minha Vida agora já tem, aliás, crédito liberado no banco, né? Há um bom tempo aí, desde que começou esse governo, tem mais dinheiro na Caixa, mas agora a expectativa é que mais dinheiro seja liberado ainda. O Conselho Curador do FGTS já aprovou, agora depende da Caixa Econômica colocar no ar as diretrizes para que você possa ter acesso a esse dinheiro. A expectativa, como eu falei, mais de 40 mil famílias podem ser beneficiadas com casas novinhas em folha, tá bom? Então, corra para o banco para tentar entender se você pode ter acesso a esse dinheiro. O presidente da França, o Macron, né, está no Brasil e está fazendo uma série de eventos, aliás. Deixa eu puxar uma notícia mais para cá, que tem a ver com isso aqui aí, ó. Paraná. Pronto. E o Macron concedeu ao cacique Raoni a mais alta honraria da França. O presidente da França, Emmanuel Macron, concedeu nesta terça-feira a Ordem Nacional da Legião de Honra ao líder indígena da etnia Kayapó, o cacique Raoni. É a maior honraria concedida pela França a seus cidadãos e a estrangeiros que se destacam por suas atividades no cenário global. A condecoração foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte. Raoni está com 92 anos, dedicou a sua vida à defesa da Amazônia e dos povos da floresta e tem um grande reconhecimento internacional. Da aldeia onde nasceu, o cacique rodou o mundo pedindo a paz e mantendo interlocução com diversas personalidades, como o Papa Francisco e o rei britânico Charles II. Na verdade, o Raoni, com 92 anos, ele já passou por 3 papas, né? 4 papas, aliás. 4 papas? O primeiro, João Paulo, aquele, né? Depois João Paulo II, depois o Ratzinger, depois o Francisco. 4 papas já, né, o Raoni. Espetacular. Muito bem, honraria mais do que merecido. O Raoni é, de fato, uma personalidade global. Toda vez que ele aparece num fórum global, as pessoas param para ouvir. No ano retrasado, o Raoni parou de viajar por conta da idade e considera já o seu trabalho neste plano espiritual terminado. Deixa eu só voltar aqui rapidamente. O Lula e Macron lançam um plano de 5 bilhões para a sustentabilidade da Amazônia. Nessa terça-feira, o Lula recebeu o Macron e lançaram um plano destinado a angariar mais de 5 bilhões de reais em investimentos, tanto públicos quanto privados, em iniciativas de economia sustentável na Amazônia brasileira e também na Guiana Francesa. Durante a visita de Macron ao Brasil, foi divulgado o plano de ação. Os 2 líderes se reuniram em Belém do Pará e o presidente francês permanece no país até amanhã, quinta-feira. Belém será a cidade que vai sediar a COP30 esse ano, em novembro. Na verdade, no ano que vem, né, 2025, em novembro. O programa estipula uma colaboração técnica e financeira entre bancos públicos brasileiros, como o BASA e o BNDES, e a Agência Francesa de Desenvolvimento, que está presente no Brasil e também na Guiana Francesa. De acordo com o planejamento, o plano inclui um novo acordo científico entre França e Brasil, operado pela Embrapa e pelo CIRAD, visando ao desenvolvimento de projetos de pesquisa em setores sustentáveis, inclusive no território lá da Guiana. O objetivo do plano é implementar o plano até a conferência da COP30, que acontece entre 10 e 21 de novembro de 2025. Além disso, os 2 governos afirmam que estão trabalhando para apresentar na cúpula do G20 um grande plano de investimento global, público e privado, para a bioeconomia.
tudo muito bem, tudo muito bonitinho, mas vamos ver se a coisa de fato anda, né? E esse bilhão não vai salvar nada, né? Dá um gásinho ali, faz um marketingzinho para o Macron também. O Macron veio para o Brasil para dizer para o Lula que não acredita, que não vai querer assinar o acordo do Mercosul. Então já veio também com uma ideia do dinheirinho na carteira, aquela coisa toda, né? Vamos ver a coisa como ela realmente é, né, gente? Para a gente resolver a emergência climática, a gente não vai depender desse 1 bilhão aí, que assim, anunciado também, né? 1 bilhão de euros anunciado, sabe-se lá quando vai rolar esse dinheiro, como vai ser aplicado, o tempo que leva para, né? Isso aí, vamos dar a real aqui, isso aqui é cosmético, tá? Isso aqui é um anúncio cosmético perto do grande problema que a gente tem para resolver aí, e que envolve mineradoras, um monte de coisa que são dos países europeus também, inclusive franceses, que estão aí na Amazônia arrebentando tudo. Tá? Então, quando falarem do que importa, a gente vem trazer a notícia aqui. Muito bem. Professores das universidades federais vão debater adesão à greve nacional, diz hoje o sindicato. Reportagem publicada pelos nossos parceiros lá do site Brasil de Fato e republicada pelos iclnoticias.com.br. Professoras e professores das universidades públicas vão se reunir na próxima semana para definir as articulações dentro de cada instituição a respeito da greve anunciada para começar no dia 15 de abril. Este foi um dos encaminhamentos definidos pelo Sindicato Nacional dos Docentes e das Instituições de Ensino Superior, que organiza a mobilização. Em entrevista nessa terça-feira ao Central do Brasil, programa do Brasil de Fato em parceria com a rede TVT, que é a nossa parceira também aqui, o presidente do sindicato, Gustavo Seferian, destacou que a decisão pela greve saiu de uma assembleia realizada na última semana que contou com 37 sessões sindicais de diferentes partes do país e que antes disso já havia debates dentro de cada unidade. Essas discussões locais irão continuar. Disse aqui o presidente do sindicato que em cada um desses locais de trabalho certamente serão constituídos comandos locais de greve que vão poder não só articular com a administração universitária as questões do calendário. Professores pedem recomposição integral, né, dos salários. Seferian, que é professor de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, disse que os professores acompanham de perto os desdobramentos da greve dos servidores técnico-administrativos das universidades, que está em andamento desde o dia 11. Isso é sempre organizado para que a greve traga um impacto que venha a ser modulado, sobretudo a essas pessoas que têm uma necessidade indispensável para a continuidade de suas existências. Mas, claro, a não realização das aulas é uma das finalidades, com vistas à pressão social importante que o professor pode impor. Ou seja, se tiver greve nos próximos dias, as aulas das universidades federais irão parar, segundo o presidente do Sindicato dos Professores. Os professores alegam que o governo atual, o governo Lula, não apresentou propostas para atender às demandas de reestruturação na carreira, além de ter deixado sem resposta um pedido de abertura de mesa de negociações para tratar das reivindicações sem impacto orçamentário para a carreira docente. A categoria pede, por exemplo, reajuste de 7% em 2024, mais 7% em 2025 e uma terceira correção de 7% em 2026. A proposta do governo, por outro lado, é de reajuste zero em 24, 4,5% em 25 e 4,5% em 26. Não temos, desde o golpe, diz aqui o Seferian, presidente do Sindicato dos Professores, ou seja, desde 2016, nenhuma recomposição do efetivo da remuneração dos professores das universidades federais. Os valores que neste momento são colocados à negociação pelo governo federal marcam pura e tão somente aqueles que foram corroídos desde o desgoverno do Jair Bolsonaro. Não temos nem mesmo indicativo de uma recomposição integral de perdas inflacionárias que a categoria sofreu no último período. Ou seja, esses professores estão sem aumento desde 2016, na prática, e a oferta do governo, ela mal recompõe o que teve de corrosão durante o governo Bolsonaro. Aliás, durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, tivemos uma inflação absurda aí. Então, luta justa dos professores, apoiadíssimos aqui pelo Desperta ICL, tá bom? E o governo que lute, né? O governo que lute. Cadê o ministro da Educação? Não tem ministro da Educação? Não está falando com os professores? A conversa não está andando? Será que é tão problemático assim se dá um reajuste de 7% para professor? 7, gente, não é 70%, não é 17%, não é 15%, 7% para professor.
e fazer um plano para que esse ajuste possa ocorrer em 25 e em 26? Muito bem, né? Então, atenção para quem estuda em universidades federais ou tem filhos e filhas, as aulas, ao que tudo indica, irão parar. Vamos lá para o caso Marielle Franco. Após pedido de vista, a decisão sobre prisão de Brazão deve sair em abril. Os deputados Gilson Marques, vamos lembrar o nome dessa galera aqui, ó. Ontem eu falei que eu ia dar um nome aqui, né, dos deputados que fossem lá fazer vagabundagem para proteger o bandido. Veja só, temos deputados aqui que gostam de bandido, pelo jeito. Parece que é isso. Não parece para vocês? Né? Não tinha o negócio do bandido bom é bandido não sei o quê? Não tinha o papo de leva para casa? Eu acho que assim, o deputado Gilson Marques, que é do Partido Novo de Santa Catarina, né? O velho novo, o bolsonarismo de sapatênis, o deputado Roberto Duarte, do Republicanos, lá do Acre, e o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, eles deveriam pegar o Brazão, o Rony Lessa, o Elcio Queiroz e levar para casa. Não é esse o papo que esses caras têm? Não gosta de bandido, leva para casa? Então o Gilson Marques pode levar o Rony Lessa para Santa Catarina. O Roberto Duarte pode levar o Elcio Queiroz. Não está precisando de um motorista, doutor Roberto Duarte, deputado do Republicanos do Acre? Está precisando de um motorista? O Elcio Queiroz, motorista. Pode levar o motorista para sua casa. O papo de vocês não é que bandido é para levar para casa? Que direitos humanos para humanos direitos? Que bandido bom é bandido não sei o quê? Então leva para casa. Os 3 deputados estão lá na Câmara hoje fazendo linha de defesa de bandido, tá? É isso que está acontecendo na Câmara hoje. Ontem eu falei que ia dar o nome aqui de quem fosse fazer essa vagabundagem, então tá aqui o nome. Gilson Marques, Roberto Duarte, Fausto Pinato. Se você votou nesses caras, saiba que você está apoiando pessoas que estão fazendo linha de defesa aí de bandido, de assassino, de miliciano, de mafioso, tá bom? É isso que está acontecendo. Vamos deixar bem claro o negócio aqui. Pediram vista para analisar o relatório que determina a manutenção do Chiquinho Brazão, hoje sem partido, porque foi expulso do União Brasil, o parlamentar acusado de ser um dos mandantes da morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Com o pedido de vista, a votação do relatório do deputado Darcy de Matos fica adiada por 2 sessões, conforme o regimento da Casa. E somente vai acontecer agora, claro, na segunda semana de abril. Isso porque o prazo de 2 sessões se esgota na próxima quinta-feira e já temos feriado. Responsável por analisar a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, na Comissão de Constituição e Justiça, o relator Darcy de Matos defendeu manter a detenção do parlamentar. Um parlamentar federal, quando é preso, tem que passar pela Câmara para analisar o processo. A Câmara pode mandar até soltar ele. Sabiam? Será que os nobres deputados aí que vão levar os bandidos para casa vão mandar soltar também? Como o Brazão é deputado federal, a Câmara precisa referendar a prisão dele por maioria absoluta dos votos em votação aberta. De acordo com a Constituição, parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Considerando presentes os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade, além de estar adequadamente fundamentada, meu voto é pela preservação da eficácia da decisão, blá, 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 enfim, é o relator dizendo que deve manter o Brazão preso. Eu não sei porque as pessoas escrevem desse jeito, gente, sinceramente. A gente não tá mais no Brasil Império, tá? É 2024. Brazão foi preso preventivamente, acusado de ser o mandante do caso da Marielle. No parecer, o relator defendeu que a imunidade parlamentar não se aplica ao caso do Brazão. Não nos afigura razoável que o deputado tenha, que o constituinte, a pessoa que fez a Constituição, tenha imaginado imunidade à prisão cautelar em casos como o do Brazão. O cara é acusado aí pela Polícia Federal de ser mandante de um assassinato, de um duplo homicídio. Duplo homicídio. Mas aí os bonitos, né? Os bonitão foram lá, aquela coisa toda. Cadê aqui? Vamos botar o nome de novo aqui. Ó. Aí o Gilson Marques, o Roberto Duarte e o Fausto Pinato acham que, assim, tem que entender melhor, entendeu o que é o pedido de vista? Assim, deixa eu entender melhor o que está acontecendo aqui. Não, assim, o Gilson, eles mandaram matar 2 pessoas. Você entendeu isso, né? Às vezes a pessoa não alcança também, né? A gente tem que explicar.
Vamos explicar aqui para o Gilson, para o Roberto e para o Fausto. Deputados, olha só. Se vocês acompanhassem o Desperta ICL, a vida de vocês ia ser mais fácil, tá? Deixa eu explicar. O deputado federal, ele mandou matar 2 pessoas. Não sei se vocês entenderam isso. Não parece difícil. Sabe? Assassinato. Sabe isso? Então, é esse o caso. Tá? Eu não sei se tem que entender mais alguma coisa, mas aproveitem o pedido de vista de vocês, que enquanto vocês estão olhando aí, jura que esses caras vão sentar a ler o relatório da Polícia Federal. Gente, jura. Tá? Jura. Os colegas jornalistas sabem do que eu tô falando. Tá? Tem que ter alguma vontade para ler esses troços. Gilson Marques, Roberto Duarte e Fausto Pinato. Leva para casa. Leva para casa de vocês. Não é assim? Não é esse o papo? Não é essa a história? Então leva para casa. Agora vamos esperar, né? Vamos esperar. E aí, durante a votação, a gente vai botar um nome de todo mundo que votou para soltar o brasão aqui. Todo mundo. Pode ser 100 nomes, não interessa. Eu vou abrir o programa, eu vou ler o nome de um por um. Atenção, eleitores. Ano eleitoral. Quando aparecer na sua cidade pedindo voto para o prefeito, o deputado fulano, você saiba que você pode chegar na cara dele e falar: o senhor votou para soltar uma pessoa que mandou matar 2 seres humanos. Tá bom? A gente vai ler os nomes aqui, todos. O PSOL pede no STJ impeachment do conselheiro Domingos Brazão no TCE do Rio de Janeiro. O Superior Tribunal de Justiça recebeu na segunda-feira um pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade contra Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas, que atualmente está sob custódia da Polícia Federal, suspeito no envolvimento de assassinatos da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Claro que tem que tirar esse cara do tribunal, né, gente? Aliás, ele já foi tirado uma vez, depois voltou. A Alerj retira de pauta projetos de Pedro Brazão sobre regularização fundiária. Veja só que beleza, cara. A Assembleia do Rio percebeu que não era um momento favorável para votar projetos de regularização fundiária com a autoria de Pedro Brazão, irmão de Domingos e Chiquinho Brazão. Então, veja só, o motivo do assassinato da Marielle Franco foi disputa por terra. E aí, lá na Alerj, hoje, 2024, tem projetos rodando da família Brazão para regularização fundiária. Vamos colocar aspinha com o dedinho, assim, aquela coisa meio cringe, né? Regularização fundiária. Eu posso imaginar que seja pegar a terra que os caras tomaram na mão grande e legalizar aquelas terras para o cara que tomou na mão grande. Eu não posso imaginar nada diferente disso. Nada, né? Os projetos são terras nos municípios de Mangaratiba e Belford Roxo. Ai, cara. Ainda bem que alguém acordou lá na Alerj, né? A Alerj também é a letargia, muitas vezes, que vou te contar. Para a Polícia Federal, Rivaldo criou divisão de homicídios para centralizar propina do crime organizado. Carla Gamba e Igor Melo, repórteres do site do ICL Notícias. No relatório final sobre os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, a Polícia Federal sustenta que o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, preso por envolvimento no planejamento e execução do crime, criou na divisão de homicídios uma espécie de centralização de propinas sobre homicídios em toda a região metropolitana no Rio de Janeiro. Rivaldo foi um dos responsáveis pelo processo de unificação das investigações de homicídios no Rio. Ele é o idealizador do modelo que subordinou todas as unidades de delegacia de homicídios para a capital. A PF afirma que Rivaldo passou a operar um balcão de negócios homicidas ao assumir o comando das investigações de todos os assassinatos no Grande Rio. Diz o relatório da Polícia Federal. Rivaldo traçou como grande objetivo a concentração de esforços na Baixada Fluminense. Para tanto, conforme visto no histórico de lotações do delegado Giniton Lages, que é um outro delegado que participou do caso da Marielle também, ele fora o eleito para tal missão ao assumir a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense em 2015, o que demonstra a relação de confiança entre ambos. Ou seja, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Agora tem um relatório para a gente ler, mas olha,
É como é, né, gente? Vai lá, acontece um homicídio, a polícia vai lá, faz de conta que investiga, quando descobre alguma coisa, muitas vezes vai até a milícia, vai até o tráfico, negocia, veja bem, isso aqui, tal. Esse crime aqui dá para elucidar ou dá para não elucidar também, né? Então, tudo bem. Quanto é que custa para não investigar, doutor? É isso que a polícia está falando aqui. Quanto custa para não investigar? Tanto. Então, tá bom. Tanto tá bom. Era o negócio que rodava ali, segundo diz agora a Polícia Federal. Antes desse relatório, eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso aqui, sobre a Polícia do Rio de Janeiro. Toda vez que eu falo do caso Marielle, eu falo a mesma coisa. Mas antes não podia dar nome. Agora a gente pode pelo menos dar um nome, né? Rivaldo Barbosa. Esse é um dos nomes que a gente tem aí. Sabe quantos crimes em relação às queimas de arquivo do caso Marielle foram elucidados? Foram 6, né? Se eu não perdi as contas. Foram 6 queimas de arquivo em relação ao assassinato da Marielle. O cara que escondeu o carro, o cara que se livrou do não sei o quê, 6 no Rio de Janeiro. Sabe quantos foram investigados e chegou-se à elucidação do crime para saber quem matou e quem mandou matar? Nenhum. Não é curioso? Não é curioso que agora a gente descubra que o delegado estava fazendo uma negociata para não investigar crime? Investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro não fez diligências e sabotou o caso Marielle, diz Polícia Federal. Notícia aqui da Folha de São Paulo, publicada pelo Fábio Serapião. A Polícia Federal elenca no relatório final do assassinato uma série de falhas, entre aspas, né, na investigação conduzida pela Polícia do Rio de Janeiro. A atuação da polícia é o ponto central na tese dos investigadores federais. Segundo eles, o Rivaldo Barbosa foi um dos arquitetos do crime. Segundo a PF, a equipe da Polícia Civil responsável pelo caso não somente se absteve de promover diligências frutíferas para a investigação, mas também concorreu para a sabotagem do trabalho apuratório. Ou seja, ou deixou de fazer, ou quando foi fazer, foi lá fazer mal feito de propósito para que não se chegasse a lugar nenhum. Eu posso apostar porque é evidente que fizeram isso em relação às queimas de arquivo também. Quem matou as pessoas que estavam ligadas ao crime da Marielle? Até hoje ninguém sabe. A gente está vendo porque ninguém sabe. Quem chefiou a investigação no Rio de Janeiro foi o delegado Geniton Lages, indicado por Rivaldo. Por que o Geniton Lages não está preso, então? O nome do Geniton Lages, que é um delegado que assumiu o caso da Marielle, ele está aí desde quando rolou as prisões no domingo. Por que o Geniton Lages não está preso também? Isso é uma coisa que eu não entendo. Advogados pedem lupa sobre apurações de delegado preso em caso Marielle. Advogados que atuam em casos de homicídio ocorridos no Rio de Janeiro durante o período em que Rivaldo Barbosa esteve à frente da Polícia Civil defendem uma revisão de todas as investigações. O advogado da família de Marcos Vinícius da Silva, por exemplo, um menino de 14 anos morto em 2018 numa operação policial, afirma que irá pedir reabertura do caso. O adolescente foi baleado pelas costas quando ia para a escola no Complexo da Maré. Vamos entrar com recurso para a revisão do processo. Corretíssimo, João Tancredo, advogado. Agora, todo mundo que teve caso, entre aspas, investigado sob o guarda-chuva do Rivaldo Barbosa, tem que ir lá, são fatos novos, né? Isso é um clássico fato novo para a reabertura de inquérito de processo. Há fatos novos, tem que ir lá protocolar na justiça e pedir reabertura dos casos. Sabe-se lá quantos desses casos essa delegacia comandada pelo Rivaldo Barbosa não vendeu. Vocês entendem o tamanho desse negócio? Que isso vai para o cidadão comum? A morte do Marcos Vinícius, menino de 14 anos, morto pelas costas, durante uma operação policial na Maré. Sabe-se lá o que aconteceu na investigação desse crime, gente. Sabe-se lá. Os caras vão lá, investigam, descobrem, porque é assim que funciona, tá? Vai lá, investiga, descobre. Investigou, descobriu quem matou. E aí começa a negociar. Quanto custa para o senhor ficar livre? Tem um grupo comigo aí, né? Sempre tem um grupo nas costas. O caso da morte de auxiliar de serviços Cláudia Silva Ferreira, baleada em Madureira em 2014, também deverá ser alvo de pedido de reabertura.
Tancredo diz que a reconstituição do caso ocorreu no período em que Rivaldo era chefe de polícia. A justiça, claro, absolveu os PMs no caso da morte da Cláudia. Advogados prevêem pressão sobre promotores. João Pedro Ascioli, que atuou no caso do menino Eduardo de Jesus, morto por policiais em 2015 no Complexo do Alemão, defende a criação de uma força-tarefa para revisar casos investigados pelo delegado Barbosa. Vamos pressionar o promotor responsável pelo caso para avançar. Muito que bem. Excelente notícia no meio desse caos todo, né? Tomara que a gente consiga desvendar alguns crimes aí e finalmente coloque alguém na delegacia que esteja investigando o crime, não vendendo investigação. Vamos lá para uma análise da Letícia Casado lá no UOL. A Câmara usa o caso Marielle para mandar recado pro STF. O adiamento da votação sobre manter ou revogar a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão foi uma resposta da Câmara ao Supremo, disseram deputados ouvidos pelo UOL. 2 pontos nortearam essa decisão: enfrentar o ministro Alexandre de Moraes e evitar um precedente na análise rápida de casos que envolvem medidas judiciais contra parlamentares. O caso volta a ser analisado no dia 10 de abril. Nos bastidores, os deputados admitem o possível desgaste entre a opinião pública, mas consideram mais importante firmar uma posição frente ao Supremo, sem querer serem vistos como meros carimbadores de decisões judiciais. Com esse entendimento, estão políticos de diferentes partidos de campos, esquerda, direita e centrão. Apenas neste ano, por exemplo, Moraes determinou medidas judiciais contra os deputados Carlos Jordi, Alexandre Ramagem e Capitão Assunção, todos do PL do Jair Bolsonaro. O embate entre o Congresso e o Supremo é antigo e tem se acirrado nos últimos tempos. Então, aqui, deputados ouvidos pela Letícia Casado dizem que estão usando basicamente um assassinato duplo, um duplo homicídio para mandar recados para o STF. Esse é o nível. Bolsonaro dirá ao STF que não tinha razões para suspeitar de que poderia ser preso. Vamos aqui tratar do Airbnb da Hungria. Aliás, ontem circulou pela internet, putz, eu não separei aqui, uma imagem, né, da Embaixada da Hungria no Airbnb. Você pode entrar lá no Airbnb e reservar um quarto. A internet não perdoa mesmo, né? Coluna da Mônica Bergamo, publicada na Folha de São Paulo de hoje. Os advogados do Bolsonaro vão apresentar amanhã desta quarta-feira, portanto, hoje, que é o prazo para o Bolsonaro dar explicações, às 48 horas, dadas pelo Alexandre de Moraes, vão apresentar explicações sobre os dias dele na Embaixada da Hungria. Um dos argumentos centrais será o de que o ex-presidente não teria razões para suspeitar minimamente de que poderia ser alvo de um mandato de prisão. Eles vão afirmar que dias antes da visita à sede diplomática húngara, a Polícia Federal prendeu diversos de seus ex-auxiliares. Se Moraes quisesse levá-lo também à prisão, teria determinado seu recolhimento na mesma ocasião. Tem uma coisa aí que é importante, vamos lá. O Bolsonaro vai para a Embaixada da Hungria dia 12. O passaporte do Bolsonaro foi apreendido dia 8. E no mesmo dia 8 foram presas algumas pessoas em relação ao golpe de Estado. O que é que os advogados do Bolsonaro estão falando? Estão falando o seguinte: se quisesse prender o Bolsonaro, tinha prendido no dia 8. Correto? Beleza. Tem uma coisa importante. No dia em que o Bolsonaro chega na Embaixada da Hungria, poucas horas antes, cerca de 1 hora antes, ele publica um vídeo convocando as pessoas para o dia 25 na Paulista. Então a gente pode conjecturar que, pelo sim, pelo não, porque muita gente viu aquele vídeo como uma provocação em relação à investigação. Muita gente falou na época, inclusive, que aquilo poderia ensejar uma preventiva, que o ato poderia ensejar uma preventiva, que dependesse do que o Bolsonaro falasse, poderia ensejar uma preventiva. Então, não é de todo correto a defesa esquecer desse fato. Vamos colocar no contexto. O cara grava um vídeo convocando a manifestação, aquilo ali é uma linha tênue, né? Tá jogando xadrez com capeta quando faz isso, sabe que tá fazendo, e aí, pelo sim, pelo não, vai dormir 2 dias na embaixada. A tese para em pé, não para em pé. Bolsonaro teria ido à embaixada para manter contatos com autoridades, já que, como ex-presidente, mantém uma ativa agenda política nacional e internacional.
O fato de Bolsonaro ter até dormido na embaixada levantou a suspeita de que ele foi conversar com os húngaros sobre a possibilidade de pedir asilo político para escapar da detenção. Tá difícil hoje, né? O Bolsonaro é defendido pelo Fábio Weingarten, Paulo da Cunha Bueno e Daniel Tesser. Passou uma de Marielle aqui, mas rapidinho, gente. A polícia, o Lessa disse que o infiltrado do PSOL, que foi infiltrado para monitorar Marielle, pode ter, segundo Lessa, enfeitado o pavão. Deixei essa aqui para trás. Desculpa que eu coloquei na ordem inversa aqui. Ou seja, colocaram um infiltrado para acompanhar a Marielle dentro do PSOL e, segundo Lessa, esse infiltrado pode ter exagerado nos relatos que falou para os mandantes, né, dizendo que ela estava interessada em ir atrás das terras do Brasão, que ia confiscar, que não sei o quê. Tá? Isso aparece no relatório lá da Polícia Federal. Vamos lá para a coluna do Jamil Chad, nosso camarada, amigo, grande pessoa, inclusive, Jamil Chad. Às vezes a pessoa é bom repórter, mas não é boa pessoa, né? No caso do Jamil Chad, o Jamil Chad é bom repórter e boa pessoa. São coisas diferentes. Tem muito por aí. Tem muito. Escândalos levam milhares a pedir renúncia de líder que abrigou Bolsonaro. Abalado por escândalos de corrupção e acusações de interferência no judiciário. Olha só, o Viktor Orbán, corrupção é mesmo a extrema-direita? Não poderia imaginar. O líder da extrema-direita, primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, enfrentou na noite de terça-feira, portanto ontem, protestos em Budapeste. Milhares de húngaros pediam que o chefe de governo renunciasse. O protesto ocorre depois que um ex-aliado do Viktor Orbán publicou áudios de conversas entre os conselheiros mais próximos de Orbán, sugerindo modificações em acusações na Justiça e no Ministério Público. As suspeitas apontam para uma suposta tentativa do governo de interferir na Justiça. Atenção, ativistas digitais da esquerda brasileira. Façam um favor pro tio aqui. Peguem esses áudios que estão aí na internet, publicados, porque se tornaram públicos. Eu vou explicar de novo aqui. Um ex-aliado de um dos principais líderes da extrema-direita do mundo, que recebeu o Bolsonaro na embaixada para ficar mocosado 2 dias lá, tem áudio mostrando que eles tentaram interferir na justiça para se livrar da cadeia. Então pega isso, por gentileza, coloca a legenda em português e espalha na internet que o dia para viralizar é hoje. Tá bom? Fica a dica aí. Corre para fazer isso. Corre. Esse negócio da Embaixada da Hungria tá bombando. Aí a gente pega e joga na internet lá um negócio mostrando que o Viktor Orbán, Deus, Pátria e Família, é um corrupto. Pega imagens lá das manifestações em Budapeste, coloca as imagens e bota rodar o áudio junto com legenda em português. Tá bom? Fica a dica. O Orbán foi o cara que deu o abrigo aí pro Bolsonaro, né? E o Orbán também esteve na posse do Milei. O responsável pela publicação dos áudios é Peter Magyar, ex-marido de Judith Varga, ex-ministra da Justiça de Orbán. Veja só a qualificação da fonte dos áudios, tá, gente? Não é o Che Guevara, o esquerdista, o Mao Tse-tung. Quem publicou os áudios que incriminam o Orbán, que estaria mexendo os pauzinhos lá para se livrar da cadeia, lá em Budapeste, é o ex-marido da ex-ministra da Justiça do Orbán. É tipo o Rojanjo Moro, sacou? É o Rojanjo Moro. Pegaram a referência, né? Porque o Moro era ministro da Justiça, a Moura é a mulher do Moro. Então aqui é o contrário. A mulher era o Moro do Orbán e o cara foi o cara que soltou a M no ventilador. Em suas redes sociais, ele revelou uma gravação ocorrida ainda em sua casa, na qual membros do governo tentavam manobrar procuradores diante de um caso que envolvia outros aliados do primeiro-ministro. O casal era, porém, a imagem da família perfeita e conservadora que a extrema-direita tenta implantar na Hungria. A crise ocorre num momento tenso para o Viktor Orbán. 2 de seus principais aliados caíram. Em fevereiro, a presidente Katalin Novak e a própria Verga renunciaram, que era ex-ministra da Justiça, por apoiarem a decisão de conceder um perdão a um homem envolvido em um escândalo de abuso sexual infantil em abril
de 2023. O vice-diretor de um orfanato estatal, que havia sido preso por encobrir uma série de abusos sexuais contra crianças, foi perdoado no ano passado, mas isso só se tornou conhecido no início de fevereiro. Naquele momento, milhares de pessoas tomaram as ruas. Orbán justificou que apenas ficou sabendo pela imprensa. Ou seja, o pessoal do Deus, Pátria e Família, o pessoal da família brasileira, a ministra da Justiça da família brasileira concedeu um perdão judicial no ano passado para um cara que acobertou abusos sexuais contra crianças. Atenção, ativistas digitais aí da internet, da esquerda. Vamos lá, se mexe, gurizada. Vamos lá. Tem uma história pronta aqui para explodir na internet no dia de hoje. Pega esse áudio aí, vai lá no perfil do cidadão aí, o Peter Magyar. Vai lá no perfil do Peter, pega o áudio, traduz para português, coloca a legenda, coloca a imagem das manifestações. Né? Bora lá, gente. Bora se mexer. Vamos lá para a coluna do Josmar Josino no UOL. PCC tem novos chefes nas ruas após racha histórico na organização criminosa. Patrick Wellington Salomão, de 23 anos, o Forjado, e Pedro Luiz da Silva Soares, o Chacal, são os nomes mais fortes do PCC em liberdade após o racha histórico na facção. Ambos são leais ao Marcola, o número 1 da organização, de 56 anos, que segue preso. O Forjado está nas ruas desde 18 de fevereiro, de 22, quando deixou a Penitenciária Federal de Brasília pela porta da frente. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele assumiu a função de sintonia final do PCC entre 17 e 18, após indicação de Marcola. Matéria longa e importante. O Josmar Josino é o repórter brasileiro que mais cobre e entende de PCC, mas de longe ele vem cobrindo esse racha que está acontecendo no PCC. O PCC está com uma disputa interna, uma guerra interna, uma guerra de máfia, como acontece em todas as máfias. Máfia sempre tem guerra interna. Em algum momento da história da organização, por mais que o PCC tenha essa fama de organizado, de não sei o que, máfia briga, gente. Né? As pessoas que estão ali não são as pessoinhas, digamos assim, muito legal, né? Sempre vai dar problema, né? O pessoal vai resolver a coisa daquele jeito. Então, quem quiser, tá lá na capa do UOL para ler essa matéria do grande repórter policial brasileiro, Josmar Josino. Justiça argentina condena 10 ex-agentes à prisão perpétua por crimes cometidos durante a ditadura. Vejam a diferença do Brasil para a Argentina. Enquanto no Brasil, este ano, quando a gente poderia usar os 60 anos do golpe militar para não só lembrar. Lembrar é importante, claro, mas não tem a ver só com lembrança. As pessoas que estão apoiando essa decisão do governo Lula de cancelar vários eventos, sinceramente, gente, vocês estão em Nárnia. Nárnia. Vocês não precisam apoiar tudo que o Lula faz, sabia? Assinou algum contrato com o Lula? Não sei. Tem algum contrato que as pessoas assinam com o Lula? Me dá nos nervos esse negócio. Vocês assinaram algum contrato que tem que apoiar tudo que o Lula fala? Não. Então acorda, gente. Acorda que vocês estão em Nárnia. Tá? O que aconteceria no Brasil esse ano não é só para rememorar a gente. É para criar massa crítica na opinião pública. Para que, Leandro, criar massa crítica na opinião pública? Para que a gente possa retomar a comissão de mortos e desaparecidos, buscar pessoas e corpos de pessoas que nunca foram encontrados, levar para o banco dos réus esse bando de assassino que está solto ainda no Brasil, gente. Tem torturador que está trabalhando hoje normalmente aí, por aí, em qualquer lugar. Como é que a gente vai conseguir pressão social para botar essa gente na cadeia se a gente não pode nem ter evento para lembrar do golpe? Tudo que o Lula faz é perfeito. Ai, meu Deus, Leandro, você não pode criticar. Nunca é hora de criticar. Nunca pode criticar. Pode, deve, e a gente vai, e a gente está fazendo, inclusive. Tá bom? Na Argentina, os caras pegaram 10 agentes e botaram na prisão perpétua. Com o veredito dessa terça-feira na Argentina, são 1.184 pessoas condenadas pelos crimes da ditadura. Na Argentina, 1.184. Sabe quantas pessoas foram condenadas pelos crimes da ditadura no Brasil? Nenhuma. 0.
Ah, mas o Ustra não foi condenado? Os caras receberam lá uma puniçãozinha de não sei o quê, blá, blá, blá. Sabe quantos presos tem pelos crimes da ditadura no Brasil? Nenhum! A Argentina botou mais de 1.000 pessoas presas. Não, mas não pode falar do golpe, porque senão o Lira, porque senão... Ah, tenha paciência, dá vontade de falar até um palavrão essa hora da manhã. Tá? Dá vontade até de falar um palavrão. Então, ó, se você não tá lobotomizado pela ideia de que sempre tem que apoiar o líder geral da nação, se você não é um robô, né? Porque quem tinha robô é o Bolsonaro. Então, se você não é um robô, engaje-se também essa semana, porque tem vários veículos e vários movimentos sociais que estão relembrando, sim. Porque relembrar é importante. Relembrar tem a ver com hoje, não com ontem. Relembrar é para hoje. Relembrar é para amanhã, inclusive. Para amanhã. Enquanto nossos irmãos aqui prenderam mais de 1.100 pessoas, a gente não prendeu ninguém. E a gente vai continuar sem prender ninguém, porque, né, a gente está vendo que, aparentemente, não é para tocar nesse assunto. Não é para falar nesse assunto. Era mais fácil na Argentina do que no Brasil? Não, no Brasil não pode mexer, porque senão os milicos... Na Argentina podia mexer? Era moleza mexer nisso na Argentina? Quando acabou a ditadura militar? Era de boas enfrentar o exército? Ora, também não era, né? E os caras foram lá e enfrentaram e continuam enfrentando. Ó, recado final importante, que tem a ver com isso, aliás. Falei no começo do programa. Eu acho que é só hoje, porque eu não sei se vai ter livro amanhã, tá? Então, se agiliza. Eu avisei ontem, uma galera entrou no plano solidário do ICL. Então, aproveita o final do programa. Documentário exclusivo do ICL já está na nossa plataforma sobre o golpe de 64. Entrevista com Marcelo Rubens Paiva, com um monte de gente boa, tá incrível o documentário, tá? Então acesse agora despertaecl.com.br, dá um pulo lá. Se você acessar pelo plano solidário, que custa R$ 62 por mês, tá? Pedro, pode colocar pra gente o card aí, por gentileza. Se você acessar pelo plano solidário, R$ 62 por mês, você vai dar uma bolsa de estudos para quem não tem condições, vai poder acessar os 250 cursos do ICL, participar do nosso clube de benefícios de cupons lá, que você pode ter desconto para compras online de centenas de negócios, e para além de tudo, eu acho que ainda é só hoje, porque os livros acabam. Ontem já foram dezenas de livros que foram enviados porque as pessoas assinaram aqui pelo Desperta ICL. Vai levar na sua casa, vai chegar na sua casa o livro físico, impresso, papel, para você abrir, cheirar ele, assim, bonitinho, do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, o livro censurado pelos bolsonaristas, o livro do Guilherme Amado, autografado, sobre os bastidores do governo Bolsonaro, e uma caixa comemorativa para você botar de decoração na sua casa, do golpe Nunca Mais, tá bom? Dentro dessa caixa tem alguns cards que você pode fazer um jogo, uma brincadeira com as crianças em casa, para explicar para as crianças o que é golpe militar. Afinal de contas, a gente pode fazer isso dentro de casa, né? Pode fazer. Ninguém vai reclamar que a gente faça dentro de casa. Então, a gente vai fazer dentro de casa, tá bom? A gente vai lembrar do golpe de 64, sim. O documentário tá espetacular, já tá na plataforma do ICL. Então, vamos lá. despertaecl.com.br, abra a aba agora, faça a inscrição agora. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Depois vocês esquecem, porque a pessoa abre a aba, parece eu, né? Tem 6.000 abas abertas. Abre a aba e esquece. Não adianta você abrir o despertaecl.com.br agora e deixar ali e amanhã fazer. Porque amanhã talvez não tenha mais livro. E aí daí não vem me encher o meu saco aqui nos comentários. Tá bom? Não vem me incomodar. Eu tô avisando. Entra agora, se você puder, e faça a inscrição agora. Custa R$ 62 por mês. São 250 cursos de tudo que vocês possam imaginar, gente. Para mudar de emprego, para mudar a sua percepção sobre o mundo, para montar uma empresa, para fazer o que quiser. Tem tudo lá dentro. Tudo. Desconto para compras online. Eventualmente, você vai, num mês aí, você vai pagar a mensalidade do ICL só com desconto que você vai ter em farmácia, em não sei onde. Tá? Vai no pacote solidário, porque no pacote solidário que você vai dar uma bolsa de estudos para uma pessoa que não tem condições de estudar. A gente tem parceria com várias entidades e aí, quando você faz a sua inscrição, a gente libera uma bolsa e manda para essa pessoa para ela poder estudar.
E para além disso, por enquanto, remessas limitadas, a gente vai mandar para casa de vocês o livro do Jefferson Tenório, o livro do Guilherme Amado e a caixa comemorativa, decorativa, rememorativa, de memória, de lembrança, de luta, que é o que a gente está fazendo aqui. Golpe nunca mais. E claro, vocês vão poder assistir o documentário exclusivo do ICL que está dentro da nossa plataforma. Beleza? É isso aí. Amanhã o Desperta está de volta. Muito obrigado. Começa agora ICL Notícias, primeira edição. Valeu! 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo é utilizado até hoje. É o mesmo método, a mesma coisa. Manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São, inclusive, lemas declaradamente de extrema-direita. No episódio de hoje, eu converso com a professora do Instituto de Psicologia da USP, a Vera Paiva, que também fazia parte da Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura militar. Ela conta como o pai dela, o ex-deputado Rubens Paiva, foi assassinado e torturado pela ditadura, e a importância da Comissão Nacional da Verdade para saber tudo o que aconteceu na época da ditadura militar. É hoje às 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição.